Oiê, no vídeo de hoje eu quero conversar com você sobre um livro que mudou meu pensamento a respeito do que é sofrimento, como vivê-lo e como passar essa fase de sofrimento e se ela é possível passar. Com o livro O Sofrimento Nunca é em Vão, de Elizabeth Elliot. Então fica nesse vídeo para você saber um pouquinho mais sobre esse livro na resenha de hoje. Novamente eu li pelo meu Kindle e a capa é essa daqui. Provavelmente você já viu por aí, é tipo um vasinho quebrado, que está escrito O Sofrimento Nunca é em Vão e em cima Elizabeth Elliot. No livro físico ele é bem fininho também, porque é um livro que na verdade é um compilado de pregações, ministrações que a Elizabeth dava em algumas palestras. Então, na realidade, tudo que está escrito aqui estava em um CD e uma editora, que é a Jennifer Lyle, não sei se eu pronunciei certo, pegou todos esses CDs e só modificou a forma que a Elizabeth estava falando, por exemplo, vocês ouviram plateia, tipo assim, sabe? E colocou colocou no formato de livro, mas ela não acrescentou e nem tirou nada, são as próprias palavras da Elizabeth, só que agora em formato de livro. E virou esse livro aqui, que foi publicado 4 anos depois da morte de Elizabeth. E olha, são poucos livros que eu falo que são os meus preferidos, porque eu acho que não tem como a gente ter livros favoritos no mundo, porque a gente não vai conseguir ler todos os livros. E cada livro, cada mensagem que eles têm, eles vão de encontro com a nossa vida em um determinado momento da nossa vida, sabe? Eu vejo os livros dessa forma. E esse livro é um deles, que veio à leitura assim no momento importante da minha vida, que eu estava passando por algo muito difícil. E esse livro veio como um bálsamo para o meu coração, para eu enxergar a situação de outra forma. Então a minha primeira dica é, se você está passando por um tempo difícil, esse livro vai ser o seu grande companheiro, o seu grande amigo. Mas se você está num tempo de bonança, leia também, porque quando o sofrimento chegar, você não vai ficar tão assim desesperada. Você já vai poder entrar na situação com outros olhos. Esse livro é nos apresentado um pouco da história da Elizabeth, né? Que ela se casou mais de uma vez. Ela conta um pouquinho como foi o casamento, os casamentos, o julgamento das pessoas, a morte trágica de um dos seus maridos, que ele era missionário, e ele foi morto na aldeia indígena que ele iria ministrar, que ele iria evangelizar, falar a palavra do Senhor. E isso foi muito difícil, mas ela já começa a mostrar como ela encarou naquele momento. Então, o livro traz muitas situações que a própria Elizabeth viveu e como ela lidou com isso, sabe? Os pensamentos, reflexões, e ela vai, à medida que ela vai contando a história dela, ela vai também deixando lições para a nossa história, para a nossa vida. Também conta a história de outras pessoas que ela conheceu e que também passaram por sofrimentos e como eles lidaram com tais sofrimentos. Ela vai trazendo essas histórias para realmente fortalecer o nosso coração, fortalecer a nossa fé de que o sofrimento nunca é em vão e como o sofrimento ele é presente na vida de todo cristão e como a gente precisa olhar para o sofrimento com outra ótica. É um livro assim muito sensível e tem a primeira frase assim que me marcou muito sobre o sofrimento, que ela diz assim: sofrimento é ter o que você não deseja ou desejar o que você não tem. E aqui a gente já para tudo e pode começar uma longa conversa sobre isso. Então, por exemplo, doença, eu sofro por isso, porque eu não quero ter essa doença, eu tenho aquilo que eu não desejo. Então eu tô sofrendo porque eu tô vivendo com isso, mas eu não quero isso. Então, eu desejo muito ter um carro, porque eu vou trabalhar de ônibus, passo horas dentro do ônibus, é cansativo. Então, eu quero muito ter um carro para me poupar desse tempo, desse cansaço. Então, eu sofro por querer algo que eu agora não tenho, que eu não posso ter. Então, o sofrimento é isso. E você entende que o sofrimento ele pode ser algo grande, como, sei lá, uma doença, a perda de alguém, ou uma coisa pequena sobre você querer um carro ou uma condição melhor de viver, que a dor, o sentimento, a gente nunca vai classificar como grande ou pequeno, esses foram só exemplos, porque só você que está sentindo sabe o que é essa dor, sabe o que é esse sofrimento. Então essa frase, esse começo assim, já foi um boom na minha mente e que eu queria ter algumas amigas a ficar conversando horas e horas sobre isso, porque eu tinha pensado nisso, sobre o que é sofrimento dessa forma. É um livro assim com citações maravilhosas. Se eu estivesse com um livro físico, provavelmente o livro estaria todo marcado, porque não tem uma página sequer, gente.
Eu garanto pra vocês, não tem uma página sequer que não vai falar intimamente ao seu coração, que você não vai lembrar de alguma situação que você viveu e que casava perfeitamente com aquilo que ela tá dizendo, ou se você estiver passando por uma situação, como eu disse no começo do vídeo, você vai começar a olhar com outras lentes. Tem uma parte do livro que me marcou muito também, na verdade o livro todo me marcou muito, mas tem uma parte do livro que ela fala assim, quando você estiver passando por um sofrimento, eu tô resumindo, tá? Não exatamente dessa forma, mas quando você estiver passando por um sofrimento, aceite-o, tipo assim, eu tô passando por isso, não tem como eu negar, então eu vou viver o que eu tô passando, né? E faça a próxima coisa. Essa era a frase, faça a próxima coisa. Ou seja, eu tô passando por tal coisa, mas a vida continua, então como eu vou focar a minha mente para continuar vivendo se isso que eu tô passando é tão doloroso? Então eu não penso no futuro daqui uma semana, um mês, eu simplesmente faço a próxima coisa. Então, eu tô na minha casa, eu preciso organizar a minha casa. Então, eu vou lavar a louça. O que eu vou fazer? Faça a próxima coisa. Até que esse tempo de sofrimento passe, você está simplesmente fazendo a próxima coisa. E quando você vê, já passou por aquela fase. Então, assim, essa parte me marcou muito de fazer a próxima coisa, porque basicamente você evita um pouco de pensar e lotar sua mente de pensamentos ruins, porque você tá só se concentrando em fazer algo, sabe? Você tá ficando ativa, fazendo a próxima coisa. Isso me marcou muito. Quero deixar aqui pra finalizar esse vídeo, que tá bem curtinho, 4 frases, assim, que foi muito difícil escolher essas frases, mas eu espero que fale com vocês. Já anotei aqui, tá? Então eu vou ler. A primeira frase é: as lições mais profundas que aprendi em minha própria vida vieram dos sofrimentos mais profundos. E aqui eu sei que você vai concordar com isso. Provavelmente aquilo que mais te doeu, mais te matou, digamos assim, mais te despedaçou, você aprendeu, sabe? Você trouxe uma lição daquele sofrimento. É claro que seria muito mais fácil aprender as coisas sem passar por tanto sofrimento, mas talvez a gente não aprenderia tão bem sem eles. A segunda frase é assim: não sei pelo que vocês estão passando, mas conheço aquele que sabe. Contextualizando, uma pessoa tinha ido até outra para pedir um conselho e, na verdade, ela estava contando que estava passando muito sofrimento, muita dor, e a pessoa responde isso: eu não sei pelo que vocês estão passando, mas conheço aquele que sabe. E essa é uma ótima resposta para a gente dar para causas quando chegam até nós, causas difíceis que a gente não tem realmente o que fazer. A gente não consegue sentir exatamente a dor de uma viúva ou a dor de uma pessoa que perdeu o filho se a gente não passou pela mesma coisa. E cada experiência é particular, mesmo que você tenha passado a mesma situação, cada experiência é particular. E dizer isso, de certa forma, traz um consolo, porque você está falando para a pessoa: olha, eu conheço um Deus, aquele que é o Senhor, que sabe exatamente o que você está passando. Então, ainda que as pessoas não saibam exatamente a dor que você está sentindo, Deus sabe cada centímetro de dor, cada minúsculo sentimento Ele sabe. A terceira frase: Ele vem a você e a mim em nossa tristeza, e Ele diz: confia em mim, anda na minha presença. Eu não vou nem explicar esse contexto, porque seria muito spoiler, mas assim, uau! É tipo, na nossa tristeza, o Senhor Ele vem até nós, sabe? No nosso mais profundo vale, no mais profundo abismo, Ele vem até nós, Ele não está indiferente com a nossa situação, Ele vem até a nossa tristeza e Ele fala: confia em mim, anda na minha presença, continue comigo, né? Então, não vou nem explicar esse contexto. E a quarta e última frase: eu conheço aquele que está no comando do universo. Onde ele tem o mundo inteiro? Em suas mãos. E é nela que eu estou. Outra frase que o contexto é sensacional e nos faz trazer essa certeza que o universo está na mão do Senhor. Então, por que eu e você não estaríamos estando nas mãos dele? Maravilhoso. O livro inteiro é maravilhoso e, como eu disse, eu não tenho livros preferidos. Mas se fosse para indicar para alguém,
esse aqui estaria no top com certeza. O maravilhoso desse livro é que ele é bíblico, então tem muitos versículos para você poder refletir, meditar, anotar na sua Bíblia. E é sensacional. Esse daqui foi o vídeo sobre o sofrimento, Nunca em Vão, da Elizabeth Elliot. Confesso que eu já vi algumas frases dela no Instagram, mas nunca peguei nada pra ler dela. Esse foi o primeiro livro e com certeza vai ser o primeiro de muitos, porque eu gostei muito. E o próximo que eu quero ler dela, se eu não me engano, é Deixe-me Ser Mulher. Então é isso, eu vou deixar aqui na descrição o link do livro na Amazon e também a opção no Kindle. Tchau e até a próxima!